Nós que temos a nossa fé depositada em Jesus, aguardamos esse glorioso dia. Dia maravilhoso, quando toda a nossa sorte será mudada na prática, porque hoje já podemos viver aqui neste mundo, embora os dias difíceis, mas eles podem ser diferentes por causa da minha experiência de fé em Jesus. Nós estamos estudando a palavra da profecia no livro do Apocalipse. Então eu imagino que durante essa série, vocês que têm acompanhado, tanto que têm estado conosco, vocês que nos acompanham à distância, têm procurado gravar, pensar, refletir em cada porção que nós temos estudado aqui. Nós terminamos na semana passada toda aquela série de juízos. E hoje nós vamos falar sobre o céu. Mas antes de falar sobre o céu especificamente, eu gostaria que você lembrasse da recomendação de João, o apóstolo João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Ele disse que seriam felizes aqueles que estivessem ouvindo, lendo, ouvindo e guardando a palavra da profecia. Isso está no versículo 3 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Ou seja, há uma garantia, há uma recomendação que aqueles que observarem, que ouvirem, que aplicarem essas verdades, serão felizes, porque a palavra de Deus permanecerá para sempre. Essas verdades são absolutas e todas elas serão cumpridas. Você conhece o nosso mapa cronológico dos fatos, todos, da revelação progressiva de Deus através da história. Você pode baixar no seu computador esse gráfico e olhar depois devagar, com calma. Você vai observar desde o tempo que Jesus nasceu, morte e ressurreição, sua ascensão, e esse período que nós vivemos hoje, que está assinalado em verde, que é o período da igreja. E a Fernanda acabou de nos lembrar daquele momento maravilhoso, quando a igreja será arrebatada para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Nós terminamos domingo passado com o Luiz apresentando toda a parte de juízos que serão efetuados da parte de Deus, dentro daquele período de 7 anos, chamado a Grande Tribulação, que está dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Ele falou dos 1000 anos, quando Cristo estará reinando aqui na terra de Jerusalém, e ele reinando sobre todas as nações. Nós vimos domingo passado o juízo do grande trono branco, quando todos aqueles que resistiram a Jesus foram julgados e condenados e lançados no lago de fogo, conforme ali está escrito. E hoje eu quero que vocês observem comigo aquilo que está reservado para aqueles que depositaram a sua confiança e a fé em Jesus Cristo. Novo céu, nova terra, a eternidade com Deus. Eu vou usar a palavra céu. Desde criança, eu aprendi com a minha mãe, porque perdi meu pai muito cedo, aos 4 anos de idade, e ela me ensinava sobre o céu. E eu espero que você tenha também essa preocupação de começar a ensinar para os seus filhos sobre o céu. Se você é vovô, o seu netinho vai perguntar: vovô, como é que é o céu? E você precisa saber explicar. Não inventando uma história, mas explicar à luz desse livro. A Bíblia, o livro do Apocalipse, vai nos revelar hoje o que é o céu.
Mas antes de objetivarmos e entrarmos nessa dimensão do céu, esse tempo eterno na presença de Deus, livres de toda a natureza pecaminosa, de toda a dor, de todo o sofrimento, estando permanentemente na presença de Deus. Eu quero dizer para você por que é importante você saber sobre o céu. Se nós não tivermos o conhecimento do céu, nós não vamos viver aqui nesse mundo da maneira adequada e conforme o Senhor espera de nós. Por isso nós precisamos saber como é o céu. Eu espero que os meus netos tenham plena clareza a respeito do que é o céu. Que essas crianças que estão aqui hoje, voltando para casa, elas possam dizer para os seus amiguinhos como é o céu. Porque é tão claro, é tão simples na Bíblia, que não há dificuldade de entender essa revelação que vem do Senhor. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler os primeiros 8 versículos. A segunda parte desse capítulo vai nos revelar a Nova Jerusalém, porque João, nesse capítulo 21, ele enxerga o novo céu, a nova terra, e a nova Jerusalém que desce do céu. Esta Jerusalém vai passar, esta terra vai passar, tudo se fará novo. Então nós vamos olhar os primeiros 8 versículos, e aí nós vamos observar juntos como é o céu, como deve ser viver no céu. Acompanhe comigo nos telões, ou pode acompanhar aí na sua Bíblia, na versão que você tem, no seu celular. Você que está em casa também, examine o seu texto. Vamos ler? Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você chorou hoje? Eu tenho certeza que muitos choraram nesse dia. Mas não haverá lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou, em outras palavras, leve a sério, registre. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que nós vemos no presente tempo? Dias difíceis. Tivemos um momento aqui de intercessão hoje
orando, clamando, para que o Senhor nos capacite, nos ajude a lidar com todas as dificuldades, nossas lutas. O quadro de hoje, que você e eu temos visto, guerras, rumores de guerras, ameaças, refugiados saindo para toda parte desse mundo, diversos países, nós mesmos aqui no Brasil, temos recebido refugiados, vindos de locais de guerra, de fome. A natureza geme, a natureza vive uma angústia muito grande hoje. Sempre estamos ouvindo menções a respeito da destruição da Amazônia, da mata daqui do mar, da Serra do Mar, animais sendo maltratados, extinguidos, violência para toda parte. O mundo caminha para dias de mais e maior violência. Mas nós precisamos ter a visão do céu. A visão que a Bíblia revela. E nós não podemos ir além e nem ficarmos aquém. Nós precisamos examinar a Escritura. E o livro do Apocalipse vai mostrar para nós, nesse capítulo 21, o que é o céu. Mas que diferença deve fazer na sua vida e na minha vida? Conhecer o céu, crer no céu, saber o que acontece no céu, o que ocorrerá naqueles dias de eternidade na presença de Deus. Eu quero lembrá-los de que a visão do céu fará diferença na minha vida presente. Crer no céu vai fazer diferença para você em diversas situações. A primeira delas, você sabe qual é? Os bens materiais, os valores terrenos. Lá no céu, nós não vamos levar nada para lá. Não vamos precisar de nada disso. Dinheiro, bens, propriedades. Aliás, isso tudo vai passar, vai ficar nessa terra e nesse mundo. Lá no novo céu, nada, absolutamente nada será levado da nossa parte. Jesus já falou conosco no Sermão do Monte. Você conhece esse texto como eu perfeitamente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Aí ele continua dizendo, mas ajunteis tesouros no céu. A gente sabe de tudo isso na teoria. Mas na prática a coisa vai pegar quando você abrir o seu guarda-roupa, que quase você não consegue entrar com a sua mão, de tanta roupa que você tem, aí você vai puxar aquela roupa que você tanto gosta para usar, mas ficou muito tempo sem usar, aí quando você olha, buraquinhos comidos de traça. E aí você se desespera, mas não está escrito que isso iria acontecer aqui, nesse mundo. Então, aquele indivíduo que crê no céu, ele tem que saber que não adianta acumular. Quantos estão viajando nesse feriado prolongado? E eu não duvido nada, se quando voltarem, ao entrar na sua casa, não vão achar o televisor, não vão achar o computador, as joias que estavam guardadas não vão estar mais lá, o cofre foi levado, e os dólares que estavam embaixo do colchão já não existem mais. Porque está escrito. Os ladrões vêm e roubam desse tempo presente. Temos que fazer planejamento, sim. Temos que ter uma boa administração das finanças, é evidente que sim. Nós temos um curso aqui sobre finanças, Borda. Temos vários grupos fazendo esse curso e temos ensinado como usar os recursos. Mas quando você tem os recursos e decide sobre eles com a visão do céu, vai fazer toda a diferença.
Mas não é só na questão de bens materiais. Quantos irmãos hoje estão sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus? Em diversos países no mundo hoje, agora, estão sendo martirizados. A visão do céu vai me capacitar e capacitar a você a lidar com as perseguições e as dificuldades e a oposição do tempo presente. Quantos que não choraram hoje por causa da perda de um ente querido? Paulo disse claramente, irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que dormem, que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Se você tem esperança do céu, você vai sofrer, você vai sentir a falta, você vai chorar nesse mundo, mas a esperança é que vai dar sustentação para você e para mim, mesmo sentindo a falta de alguém. Muitos de vocês, mulheres, tiveram a oportunidade de ouvir a Didi, ela é conhecida como Didi, ontem dirigindo na Domingos de Moraes, numa avenida aqui de São Paulo, o carro capotou, ela provavelmente bateu a cabeça e faleceu. O seu enterro foi hoje à tarde. Aliás, orem pelo Luiz Antônio, a Rosaura, todos os seus filhos, netos, que tinham um convívio muito próximo, muito perto. Mas eles sabem que a Didi estará no céu, estará na eternidade com Deus. E isso faz toda a diferença. Saber que ela será encontrada na presença de Deus eternamente. Haverá choro, sim, vamos chorar, vamos sentir a falta. Mas crer no céu, conhecer o céu, vai nos ajudar a lidar com todas essas situações tão difíceis. E as propostas indecentes, aquelas propostas que vêm nos seduzir para ceder à iniquidade, à maldade, à trapaça, à corrupção, elas vêm na hora de você comprar, na hora de você vender, na hora de você fazer uma troca, na hora de você receber uma promoção, conseguir um emprego, ela pode vir. Mas quando eu creio no céu, eu vou ter a capacidade de olhar para essas coisas e decidir com sabedoria diante delas, e não me deixar seduzir pelos valores e pelas propostas indecentes desse mundo. O indivíduo que crer no céu, ele toma decisões sábias. Paulo, lá em Efésios, ele diz, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E na continuação ele diz, procurando compreender qual é a vontade de Deus. Então, é preciso conhecer sobre o céu e saber direitinho o que é o céu. E eu sei que vocês estão esperando essas características do céu, para que você saiba como será o céu. Lembra do tempo do Éden? Paz, tranquilidade, presença de Deus, a natureza plena, estava na sua plenitude a criação, mas ali entrou o pecado, e o homem caiu, e as consequências do pecado vieram sobre toda a natureza. E todos passaram a sofrer. Então, o céu é a etapa final e eterna do plano redentor de Deus para toda a criação, não só por causa da raça humana, não só por causa de você e de mim, mas por causa de todo o universo, tudo aquilo que existe na natureza. Lá em Romanos,
Paulo fala com muita clareza. Eu vou ler para vocês. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há gemidos, a humanidade geme, mas a natureza geme, ela aguarda esse momento eterno, quando todas as coisas serão reestabelecidas. E nós precisamos conhecer como será esse momento, essa etapa eterna com Deus nos céus. Eu vou mostrar 4 revelações bíblicas, e eu quero que você guarde, registre e lembre sempre de cada uma delas. A primeira, no céu, nessa etapa eterna, a habitação de Deus será permanente com o seu povo. Deus sempre estará com o seu povo. Você sempre estará com Deus. Eu gosto de ilustrar com a relação na vida familiar. O papai sai para trabalhar, dá um beijo em você, criança, e vai para o trabalho. E ele vai voltar só à noite. E às vezes você fica esperando o papai chegar até tarde da noite, cambaleando em sono. Porque você deseja a presença e a companhia do seu pai. Nós tivemos no dia da família juntos, no sábado passado, e como eu tentava conversar com os pais, alguns dos pais, mas as crianças que ali estavam queriam a companhia do pai, que o pai jogasse futebol com ela, que o pai saísse a caminhar com ela, que o pai entrasse naquela piscina gelada com ela, mas não entrava, mas estava perto. Porque o filho anseia estar na presença do seu pai. E da mesma maneira, nós desejamos viver eternamente com Deus, conversando com Ele, andando com Ele, ouvindo sua voz. Veja o versículo 3. Grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Tudo será diferente, não será como hoje. Não temos uma descrição detalhada e minuciosa, mas nós sabemos que estaremos permanentemente na presença do Senhor. Outra coisa importante, no céu não haverá sofrimento humano. No céu, a criação, a natureza, o novo céu e a nova terra, todos estarão plenamente restaurados e redimidos. É um novo tempo estabelecido por Deus, porque neste momento, após o julgamento do grande trono branco, a derrota do mal, de Satanás e seus anjos, inicia-se então aquele glorioso período que completa o plano de redenção do Senhor. Ele enxugará a nossa lágrima. Hoje pela manhã, eu conversei com uma família e eles derramaram lágrimas. Quantos não choram hoje? Mas essas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Lá no céu não haverá choro. Você não vai chorar mais, porque o seu pai e sua mãe vai te deixar na escolinha e você quer ficar com o papai. Você não vai chorar mais
porque o vovô veio visitar, ficou com você 3, 4 dias, e ele tem que ir embora. E você chora, porque você quer ficar com o vovô. Não haverá lágrimas mais. Você viverá a plenitude da paz na sua vida, no seu relacionamento, no seu coração, na sua intimidade, com um corpo glorificado, na presença contínua com o Senhor. Quantos maridos e esposas estão chorando hoje porque se separaram, não conseguiram viver esse relacionamento eterno do casamento? E hoje choram, lágrimas. Os filhos choram por causa do pai e da mãe. Há uma disputa hoje muito grande, quem fica com a criança? É o pai, é a mãe. Há lágrimas, porque você desmanchou o seu noivado. Quantos perderam a namorada e estão chorando? Lá não vai ter isso. Você não vai chorar por causa de mulher nenhuma e nem você vai chorar por causa de homem. Outro relacionamento, outra situação. Não haverá morte. A morte foi lançada no inferno, capítulo 20. Nós vamos viver eternamente. Não haverá tristeza. Tristeza porque você não conseguiu a promoção que você esperava. Tristeza porque o seu carro que você tanto gostava foi roubado. E você até hoje não conseguiu vê-lo de volta. Tristeza por muitas situações. Não haverá mais. Não haverá choro. Não haverá dor. Quantas pessoas estão hoje vivendo dores intensas no seu corpo? Especialmente aqueles que têm problemas na coluna, ósseo, dor de garganta, dor de cabeça, uma das dores mais... Gente, temos que crer e saber que no céu não haverá lugar para a dor. Nós precisamos ter uma noção clara desse futuro eterno que nos espera. Senão nós ficamos desesperados aqui nesse mundo. Quando a nossa esperança está limitada a esse mundo, Paulo diz, nós somos os mais infelizes. Por isso que a visão do céu nos traz felicidade, nos traz fortalecimento, nos traz consolo. No céu, o acesso é somente pela graça. Ninguém entra no céu porque é bonzinho, porque se acha bonzinho. Ah, eu não respondi para o papai e para a mamãe hoje, então o céu está garantido. Ah, eu hoje tratei bem a minha esposa, então... Ah, eu não roubo, não xingo, não brigo, não mato ninguém, então meu céu está garantido. Não é por aí. Não é por boas ações. Veja o que ele diz nesse texto. Darei de graça da fonte da água da vida. O acesso ao céu é dádiva gratuita de Deus, pelo seu grande amor com que Ele nos amou. Ele conhecia a nossa situação, Ele conhece as nossas condições, a nossa fraqueza, as nossas limitações, a nossa natureza pecaminosa. A gente faz propósitos de não fazer certas coisas, acaba fazendo. Mas a garantia do acesso na presença eterna de Deus não é mérito nosso. Todos vocês decoraram aquele versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o céu, tenha a vida eterna com Deus.
Nós precisamos lembrar esse finalzinho da promessa. É a garantia da eternidade com Deus numa condição que nunca houve, de total restauração, de total redenção. Mas lembre-se, para herdar o céu, você e eu precisamos vencer. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Opa, então eu preciso vencer? Então deixa comigo que eu vou vencer e vou entrar no céu. Nós não conseguimos, pela nossa força, pela nossa capacidade. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos trouxe para Ele. Deus nos abraçou por causa do seu grande amor e por causa daquilo que foi realizado lá na cruz. Quando Jesus morreu e pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Ele é a razão da minha justificação, da sua justificação. Por isso nós podemos ter certeza do céu, certeza da salvação, porque não é mérito nosso, é obra dele. E ainda quando você olha essa relação que aparece no versículo 8, quando você começa a olhar cada situação, eu duvido que você não se sinta preso numa delas. Você diz, não, peraí, eu não sou impuro. Jesus disse que só de olhar com intenção impura para uma mulher já cometemos adultério. Mentir, não. Só de dizer que não somos mentirosos, já mentimos, diz a Bíblia. Então, irmãos, a diferença é que essa relação que aparece aí são pessoas que fazem apologia do pecado, são pessoas que estão abraçadas com o pecado e rejeitam a Deus, rejeitam o amor de Deus e se afastam da presença de Deus e continuam na prática do pecado, da maldade. Essas pessoas, é claro, a Escritura, serão lançadas no lago que arde fogo e enxofre. Mas os vencedores herdarão o céu. Então, para você e eu sermos vencedores, nós precisamos de estar com a nossa confiança e dependência em Cristo, vazios de nós mesmos. Em nós não temos condições, nós temos falado isso muitas vezes aqui, ensinando nas classes de escola bíblica, nas pregações. A nossa segurança está no Senhor. E eu quero lembrar as palavras de Paulo com você nesse momento. Ele diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é por nós. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adolescente, creia no céu. Jovem, creia no céu. Isto ajudará você em toda a carreira de sua vida. Nós outros adultos, casais, creiam no céu. Crer no céu vai nos fazer viver de maneira diferente nos dias atuais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus levante o nosso ânimo e que nos dê alegria em poder já, a partir deste tempo, desfrutar dessas promessas maravilhosas que estão reservadas para aqueles que creem no Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor num instante
em oração. Curve sua cabeça. Eu quero dar também a oportunidade para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero que você tenha a esperança do céu, de viver um dia eternamente com o Senhor. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu passado, mas é pela graça e o amor de Deus. E eu quero desafiá-lo aí, se você ainda não confessou a sua fé em Jesus, que você ore nesse instante dizendo: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero experimentar esta vida com o Senhor. Eu quero herdar todas essas promessas que o Senhor reservou. Obrigado, Senhor, para nós outros que cremos e temos tido uma caminhada com Jesus. Eu peço que o Senhor, em dias tão difíceis, situações tão críticas muitas vezes, o Senhor mesmo levante o nosso ânimo, mexa nas nossas motivações, nos capacite com a verdadeira visão e compreensão do que será o céu, a eternidade com o Senhor. Nós possamos tomar decisões sábias nos dias de hoje, fazer as escolhas certas. Ajude-nos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Eu oro e peço isso em nome de Jesus. Amém.